Então, eu quero convidar os irmãos para ficar de pé. E vamos abrir as Bíblias em Lucas capítulo 15, verso 8 ao 9. Honra a palavra, né? Gostei muito de quando o pastor estimulou a igreja a cantar, né? Deus habita no meio dos louvores, né? Glória a Deus. Muito bem. Eu trouxe uma outra tradução. Vou ver. Ou ainda, qual a mulher é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as suas amigas e vizinhas e proclama: alegrai-vos comigo, porque agora achei minha dracma perdida. Amém. Pode sentar. Muito obrigado. Muito bem. Leitura conhecidíssima, né? A Bíblia Sagrada é muito conhecida. E nós não cansamos, de maneira nenhuma, de ler a Bíblia. Ela é nova a cada manhã. Ela é preciosa. Igual o autor dela. Quando chegarmos a encontrar o Senhor Jesus, se você olhar para ele, você vai ver que ele está ainda com 33 anos. Com 33 anos. Essas crianças que aqui estão congregando, não serão criança. E nem eu, que já estou de meio-dia para a tarde, serei ancião, no sentido de velhice. Não. Todos nós estaremos numa plenitude só. Glória a Deus. Então, todos nós. E nós vamos conhecer, nós vamos estar no outro corpo, vamos conhecer uns aos outros. E nós vamos cumprimentar. Vamos ter outro nome. E Deus sabe como é que ele... Porque a Bíblia diz que receberemos uma pedra pequena e nela está o novo nome. E só cada um que recebe vai saber. Mas logo posteriormente, todo mundo vai saber o nome do outro. Glória a Deus. Então, irmãos, essa mulher que perdeu a dracma, essa mulher, na Bíblia a mulher quer dizer igreja. Igreja. Certo? Se nós lemos lá no capítulo 13, capítulo 17 de Apocalipse, lá fala da mulher que é maligna, né? E lá fala da mulher que é Israel. Israel, a mulher que gritava com dores para dar à luz o filho, e na sua frente tinha um dragão, para que quando ela desse à luz, ele pegasse a criança. Porque o diabo que sempre quer impedir a obra de Deus, mas ele não consegue. Ninguém detém, a obra é santa. Aleluia, certo? Ninguém detém. Aqui, vocês não dependem do pastor, e nem o pastor depende em relação à salvação, para ser salvo. Não, Deus trata individualmente com cada pessoa. Com cada pessoa. Então, você não depende de alguém. Você depende, sim, da palavra de alguém. Mas a palavra não é dele, a palavra é de Deus. Quando a palavra é de Deus e ela vem para qualquer pessoa, de qualquer pessoa, ela traz edificação. Então, quando o dragão aguardava a criança nascer, a criança nasceu mais rápido do que um piscar de olho. Ele, cadê? Cadê a mulher? Cadê a criança? A mulher, sim, ele tentou correr atrás dela. Então a mulher na Bíblia, Deus chama de igreja. A Bíblia fala, lá em Apocalipse, a noiva, fala feminino, a noiva, e o Espírito está dizendo, vem, Senhor Jesus. Amém? A noiva, a esposa do Cordeiro. Então a igreja
é a esposa do Cordeiro. Então essa mulher tinha 10 dracmas. Ora, tem 10 dracmas, perde uma e não traz para ela mais. Desculpa, irmão. Não traz para ela tranquilidade. Ela ficou angustiada, aflita. Aflita, por quê? Porque perdeu uma dracma. Tem pessoas que, por causa de... Tem vários, eu tenho 10. Só falta um. Ah, eu tenho 9 ainda, tem muita coisa. Você perdeu quantas? Eu perdi uma. Mas tem pessoas que às vezes perdeu 7. Tem pessoas que perdeu até as 10. Tem pessoas que, por relaxo, perdeu as 10. Mas tem pessoas que perdeu 2. Mas essa mulher era a mulher que é a igreja. A Bíblia diz: sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E o que o nosso Pai fala? Que Ele é o bom pastor. E que Ele deixa 99 no curral e vai atrás de uma só que está perdida. Então aqui é o tipo, você notou? Então a mulher segue o exemplo do marido. O bom pastor deixa as 99 e vai atrás de uma. Ora, eu tenho 99 ovelhas e uma escapou. Mas eu deixo as 99 e vou atrás de uma. A mulher tinha 10 dracmas, representa a mesma coisa. Segue um exemplo. Então, a igreja, a noiva, vocês, nós, seguimos o exemplo do nosso Deus. Ele é o nosso absoluto. Se Ele vai atrás de uma, nós também vamos atrás. Então essa mulher que é a igreja não aceita ser mais ou menos. Não. Existe o ditado, né, por aí, nós cumprimentamos as pessoas, como está você? Estou mais ou menos. Não, eu estou bom. Amém? Eu estou bom. Por quê? Porque Ele está em mim. Ele está em mim. Glória a Deus. Então, irmãos, nós temos duas palavras, uma que diz que conduta. A conduta, a conduta é a pessoa que tem boa conduta, né? A pessoa que tem boa conduta na vida cristã. Ele tem fé, não é verdade? Ele tem ação, quem tem fé tem ação. Isso chama conduta. Mas digamos que você não tem mais. Não te estimula. Se alguém perguntar, e aí, como está? O que tem para contar para mim? Não, está tudo bem. Mas não é tudo bem como? Conta algo que aconteceu. Conta algo que está acontecendo em sua vida. Como é que está? Você está tendo regozijo, um grande estímulo, alegria, uma conduta. Então a conduta é algo importante. Mas tem pessoas que perderam a conduta. Aí o irmão estava falando comigo, essa semana, um pastor, ele falou, nós estamos tendo muitas pessoas que o título deles é O Desengrejado. O desengrejado dá mais ou menos 15% dos evangélicos no Brasil. É o desengrejado. Aí eu falei, mas irmão, desengrejado. Bom, tudo bem, é o que o senhor colocou o nome. Mas por qual motivo essa pessoa deixou de estar na igreja? Deixou de congregar? E será que ele tem aquele pastor que deixa as 99 lá no abrigo, lá no curral, e vai atrás daquele que está sendo chamado de desengrejado? Porque eu estou aqui exatamente agora, vim fazer uma visita.
eu vim fazer uma visita, alguém te chamou para ouvir eu falar também. E o senhor veio aqui, fez bem em vir aqui, estamos aqui para conversar na palavra de Deus. Eu não tenho, olha, quando um político encontra com outro, ele tem um assunto da política. Quando um serralheiro encontra com outro serralheiro, é uma profissão, ele tem muito assunto naquele mesmo linha. Mas quando um cristão encontra com outro, a prioridade é as coisas divinas, é as coisas do céu. Bom, eu vou dar um exemplo na Bíblia. Quando Jesus levantou da sepultura, ele foi e encontrou 2 discípulos que iam para Emaús. Estava no caminho de Emaús. E Jesus começou a andar com eles. E aí entrou na conversa. E aí eles estavam conversando sobre o quê? Sobre a ressurreição. Era a ressurreição? Era. Falou, tem 3 dias que ele prometeu ressuscitar, e aí nós já passou mais de 3 dias. Então eles estavam, aí Jesus pegou e chamou eles de tardios de coração, tardios de coração. Ora, vocês não sabem que o Cristo, e aí entrou em coisas profundas com eles, em assuntos profundos das Escrituras, para trazer alegria, regozijo. Por exemplo, eu estou trazendo vocês hoje para uma vida de estímulo, de valorizar os dons, valorizar a palavra, valorizar aquela manifestação de Deus na vida, valorizar a palavra, cada coisa que Deus fala na Bíblia Sagrada que chama atenção, valorizar a esperança, valorizar a fé, valorizar a alegria, valorizar a vida. Eu pego um copo com água desse aqui, eu agradeço, olha bem, fazer água. Quem criou a água? Deus criou a água. Eu agradeço a Deus pela água que eu tomo. Glória a Deus. Só dá valor quem perde. E essa mulher perdeu. A Bíblia diz aqui que ela perdeu. Bom, se perdeu, é porque não guardou bem. Se perdeu, é porque não tinha tanto zelo. Aí você toma para você. Deus está falando com você, comigo. Ora, o salmista diz o que na Bíblia? Escondi, além de guardar, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Aleluia! Escondi a tua palavra. Então agora, tem pessoas que, não, isso aqui não tem tanto valor. Ora, como não? Como não? Isso aqui, olha, aqui, nesse livro, eu alcanço cura. Cura! Sim, eu alcanço. Sabe o que está escrito lá em Romanos capítulo 12? Que nós devemos oferecer os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Você já meditou nisso aí? Hoje à noite, na hora que chegar em casa, leia pelo menos 5 vezes. Lá em Romanos, leia, por favor. Você vai oferecer o seu corpo em sacrifício. Sim, sacrifica a sua vontade, sacrifica os seus desejos, sacrifica a você, sacrifica o seu corpo. Aleluia! Então eu aprendi que se eu não fizer isso, eu não alcanço o arrebatamento. Não! Jesus sacrificou 2 vezes, além de sacrificar espiritualmente, sacrificou fisicamente o seu corpo. Então eu perguntei, esse pastor que tem tantos membros que foram embora, e ele não foi lá atrás conversar, às vezes o pastor vai atrás, vai conversar com a pessoa, ele rejeita. O pastor torna a voltar, ele rejeita. O pastor
torna a voltar. Não desiste, não desiste. Enquanto aquela pessoa permite a gente conversar com ela, eu estou indo na casa dela. Por quê? É uma dracma perdida de um lado. Por um lado é uma dracma, é um dos membros da congregação que estava aqui cantando, que estava aqui louvando, que estava aqui orando e agora não se encontra mais. E aí ele deixou de ir e ninguém sentiu falta dele ou dela. Então aquela mulher que a igreja sentiu falta. Então a igreja, por um lado, ela é uma igreja singular. Por outro lado, ela é uma igreja no plural. Deus é plural. Deus é singular. Deus é um, mas manifesta em três. Aleluia! Glória a Deus! Então, nós temos que ter essa conduta. Mas temos que ter também postura. Postura, não é verdade, irmãos? Temos que ter postura. Olha bem, quando Pedro estava ali no meio dos pessoal que estavam julgando a Jesus, eles olharam, conversaram com Pedro, e até aquelas mulheres descobriu que a postura dele era de Galileu, era do discípulo de Jesus. E disse: você também é um deles, até o seu falar te anuncia, que por onde você estiver, por onde você passar, aonde você estiver conversando, que as pessoas percebem que você é um cidadão, uma cidadã do reino do céu. É verdade. Se você não atrai ninguém, então, peraí. Ora, um dia eu convidei uma pessoa para pintar lá um barracão que eu tenho, por causa da roupa dele, toda melada de tinta, várias cores. Eu não sei se ele fez aquilo para mostrar que ele era pintor, mas eu sei que eu falei: você é pintor? Ele falou: sou. Parece pintor mesmo, está com a roupa toda cheia de tinta. Então ele parecia que era um pintor. Você começa a conversar com uma pessoa que formou em direito, ele começa a falar sobre leis, sobre direito, sobre algo que você não tem conhecimento. Você começa a falar com o médico. Às vezes tem médico negligente, que você fala: o senhor pode me informar sobre isso? Ele fala: não, eu sou médico do otorrino, digamos. Eu sou nariz, ouvido, garganta. Eu falo: mas eu estou com uma dor aqui. Ele falou: não, eu não entendo disso aí. Mas o senhor pode me indicar? Ora, tem médico negligente. Nem indicar, ele quer indicar. E ele tem que saber, porque antes dele se especializar, ele tem que fazer a clínica geral. Não é um bom médico. Não é. Não é um bom médico. Agora você é um bom cristão. Você não é um pastor, você não é uma pastora, você é um cristão, você ama esse livro, você lê o mesmo livro, você tem o mesmo Espírito que está nele. Aleluia! O mesmo Espírito. E alguém pode te perguntar: você congrega? Em tal lugar. Escuta, fala para mim sobre isso e aquilo. Como é que é? E você sabe falar. Aleluia! Glória a Deus! Você sabe. Então, você não perdeu essa dracma do estímulo, essa dracma do conhecimento de Deus. Porque tem pessoas que não têm conhecimento. Não têm conhecimento. Ele pergunta: escuta, o que você acha? Eu devo... Está errado eu ser dessa maneira? Olha, você pode citar a Bíblia. Você é obrigado a citar a Bíblia. Você não vai falar: não, eu acho que... não, esse achismo você joga no lixo. Você vai falar: está escrito na Bíblia Sagrada como uma mulher deve se conduzir, como uma mulher deve ter a postura e a conduta. Glória a Deus. Como um homem casado deve se portar, deve se comportar. Aleluia. Porque você não perdeu a dracma do conhecimento de Deus. Mas tem pessoas que perdeu. Eu posso te levar lá no pastor, eu posso te levar, ou senão, eu falo para o pastor: espera aí, irmãos, um momento, você não pode ensinar nem as primeiras letras, como disse Paulo.
lá o livro dos Hebreus, já é tempo de eu dar para vocês comida sólida. Mas alguns ainda é criança e tem que alimentar de leite. Não, não e não. Vamos alimentar de comida sólida. Aleluia! E ele chega a exortar os irmãos. Ele falou, pelo tempo que cresce, já é hora de vocês ser mestre na palavra. Como aconteceu com Áquila e Priscila. Encontrou com Apolo. Apolo não tinha um conhecimento. Tinha um pequeno conhecimento. E aí o que aconteceu? Levaram Apolo para casa. E lá ensinou melhor o caminho de Deus. É isso que tem que ter. É a dracma que muitos param. Não, irmãos. Não é só nós aqui os obreiros, não. Todos vocês devem buscar em Cristo. O que disse Tiago? Se alguém não tem sabedoria, peça a Deus, porque tem abundância para dar. Então, glória a Deus. A igreja do Senhor Jesus, ela tem, se ela perder, olha bem, individualmente, eu estou separando cada pessoa agora nesse momento, individualmente. Olha para mim, você, olha para trás agora, olha no retrovisor da sua vida. Não sei quantos anos você tem de fé, quantos meses. Geralmente, eu creio que a maioria tem muitos anos. Então, olha para trás. Você é a mesma, você é o mesmo que era há tanto tempo atrás? Você tem o mesmo estímulo, tem a mesma alegria, tem o mesmo ânimo, tem a mesma vida, tem a mesma conduta, tem a mesma postura, tem a mesma fé, tem a mesma esperança, tem o mesmo amor? Glória a Deus! E se não tem, belisca em você agora. Agora, não creia que esse culto, como os demais aqui nessa igreja, é uma rotina. Aqui não existe rotina. Aqui cada reunião que Deus traz vocês para vir aqui, o Espírito Santo vem em nós e nos dá uma mensagem para estimular a vida de cada um. Glória a Deus. Se me pedisse para pregar, vamos dizer que eu tivesse condições de pregar 3 mensagens, diferentes uma da outra, hoje, agora, eu pregaria 3 mensagens. Mas para falar, não, eu quero 4, eu pregaria 4, mas não somente eu, esses obreiros aqui também pregaria. Por quê? O obreiro tem que ter conhecimento da palavra. A Bíblia diz, não neófito. Então, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é como aqui, eu vou comparar vocês, digamos que isso aqui é uma caixa d'água, e aqui tem uma boia, essa boia está aqui para quê? Para regular o nível da água, para que, vindo a água no cano da rua, não derrame, a boia segura. Quando chegou o nível, faltando mais ou menos 10, 15 centímetros ali, aí a boia segura a água, ela para de entrar para a caixa d'água. Então, a igreja não vai além do nível de vida, de fé do seu pastor. Entenderam? A igreja não vai acima. Ele é a boia que está controlando o nível de vida, de fé da igreja. Tal pastor, tal igreja. Glória a Deus. Aleluia. Então, eu disse para minha esposa, nós fomos visitar uma igreja por aí, não vou falar o nome, né? Mas Assembleia de Deus, mas estava de preto. Pastor, tudo de... eu falei, puxa vida, aqui também está pintando de preto, né? Então, eu falei, a igreja que mais nós sentimos bem quando vamos visitar para pregar, porque eu vou lá para pregar, é aqui. Aleluia. Graças a Deus pelo meu pastor presidente. Aleluia. Glória a Deus pelos obreiros. Glória a Deus pela essa igreja abençoada.
Então, igreja, a postura e a conduta. Olha bem, agora muitas pessoas já não creem mais, já não têm aquela fé. Irmãos, eu quero dizer, eu vou ter que misturar um pouco a minha vida cristã com a mensagem. Olha, eu estava sentindo uma dor forte, e eu acordei de madrugada com aquela dor forte, e eu peguei e fui lá para a sala, deixei minha esposa lá, falei, fica aí. Aliás, não falei nada, deixei ela quieta, fui lá, acendi a luz e peguei as escrituras e fui ler, mas lendo devagar, meditando na palavra. De repente, eu disse, não tenho mais nada. Glória a Deus, a cura aqui, ó. Eu creio que Deus está falando comigo aqui, ó. Então, eu sou curado, eu sou libertado. Há mais ou menos 25 anos atrás, eu tive um infarto, mas quem me curou? Eu estava sozinho, a leitura da palavra. Eu comecei a ler o livro de João, eu já falei isso aqui, vou repetir. O Espírito Santo disse para mim, você não repete a vida de Abraão? Eu falei, repito. Então repete também o que eu faço na sua. Amém! Amém! Aleluia! Repete o que Deus... Foi, o Espírito Santo falou comigo, pastor. Falou, porque Ele fala comigo. Aleluia! Repete o que eu faço na sua vida. Então eu estou repetindo. E eu estava ali com aquela dor terrível, né? Terrível. E aí eu peguei, abri o Evangelho de João e comecei no capítulo 1. Quando eu cheguei no capítulo 8, verso 29, aí lá está escrito assim, eu não estou só, porque o Pai está comigo, o Pai que me enviou não tem me deixado só, porque eu faço sempre a sua vontade. E aquilo rebombou dentro de mim, aquilo explodiu dentro de mim. Falei, mas está falando aqui, é com Jesus. Eu falei, eu risquei Jesus e pus Gilberto. Gilberto, eu, Gilberto, não estou só. Fala nessa noite, fala para Deus agora. Eu, fulana, Maria, Joaquim, seja quem for, eu não estou só. Por quê? Porque eu tenho minha mulher, porque tenho meus filhos? Não, porque o Pai está comigo. O Pai que me enviou. Ou você não crê que você é uma enviada, um enviado de Deus? Você é um enviado de Deus. Quem te trouxe aqui nessa noite chama Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. E eu comecei, aleluia, repetir o versículo. De repente, eu estava sarado. Aleluia. Isso faz 20 anos por aí. Eu estava sarado. E quando eu senti sarado, eu me coloquei de joelho. Já era 2 da madrugada. Aliás, às 2, às 4, já era 4. Eu me coloquei de joelho e fui até às 6 em oração, agradecendo. Aleluia. Mas não é só essa. Não, são inúmeras. Olha, a minha vitória é isso aqui, ó. Glória a Deus. Essa aqui é a minha vitória. A Bíblia Sagrada. É a minha vitória. É a palavra de Deus. Glória a Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, alguém perdeu o estímulo de ler a Bíblia. Alguém perdeu o estímulo. Para aí, irmãos. Examina a ti mesmo. Quanto tempo tem que você não abre as Escrituras para meditar? Meditar. Aleluia. Ficar meditando ali. Eu posso dizer que não tem nem um dia. Eu não tenho um dia. Não. Glória a Deus. Por quê? Porque eu vivo da palavra. Eu dependo da palavra. Eu dependo da palavra. Glória a Deus. Eu tenho que ler a Bíblia para me matar a vontade da minha carne. Ou vocês não acham que nós aqui passamos por grandes tentações? Eu creio que passamos até maiores do que vocês passam.
Porque temos duas responsabilidades. Uma de viver a palavra e outra de pregar a palavra. E não podemos pregar se não estamos vivendo. Aleluia! Então, essa mulher perdeu uma dracma. Mas ela ficou atenta. Atenta. Ela percebeu. Peraí, tem pessoas que perdem a dracma e não percebem. Ora, tem pessoas que não estão percebendo que ele não é o mesmo. Ô irmão, há quanto tempo você não fala mais em línguas estranhas? Porque nós cremos. Amém? Nós cremos. No capítulo 14 de 1 Coríntios, não proibais falar em línguas estranhas. Paulo falou, e eu entre vós sou o que falo mais. Glória a Deus. Glória a Deus. Você não fala mais. O que aconteceu? Você não sente falta? Não sente falta daquele regozijo que faz você transbordar? Não é essa língua de papagaio, não. Não, tem língua estranha aí que não é do Espírito Santo, é da carne mesmo. Eu estou falando aquela que você não dá conta de controlar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Há quanto tempo tem que você não reúne aí 2 ou 3 irmãos e vai visitar alguém? Há quanto tempo tem que vocês não reúnem alguns irmãos aí e faz um culto ali na praça? Eu tenho 63 anos pregando, já não tenho mais idade para isto? Não tenho. Mas eu fiz isso mais de 50 anos. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então, irmãos, vamos entrar na etapa de um recomeço. Essa mulher sentiu falta de uma moeda. Agora, isso aí que é o ponto central da mensagem. Sentir falta. Ela só foi procurar a dracma porque ela ia lá averiguar. Peraí, deixa eu ver. E olhava. Peraí, não tem 10, só tem 9. Não, está faltando uma. E ela pegou a vassoura e foi limpar a casa. Foi limpar para lá, remover tudo do lugar. Ela não deu tranquilidade. Digamos que alguém o convidou para alguma coisa. Ela disse, não, eu estou ocupada. Eu tenho uma ocupação de grande prioridade. Agora, eu tenho que achar a dracma perdida. Eu tenho que encontrar o regozijo do Espírito Santo na minha vida, como antes. Eu tenho que encontrar o ânimo. Eu posso não ir para pregar, mas eu vou para estar ali, em pé, assentado, participando daquela reunião. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, chegou a hora do arrebatamento. E a dracma perdida, ou você acha, ou você fica. O quê? Ou você acha, ou você fica. Não vai. Ora, Paulo fala no capítulo 3, lá do livro de 1 Coríntios, que alguém edificou com palha, outro com... capim. Ele dá outro nome lá. Mas, feno, obrigado. Então feno, muito obrigado. E ouro e prata. O ouro aguenta o fogo. A palha não aguenta. A madeira não aguenta. Pergunta para você mesmo. Você está suportando as lutas e as tribulações? Você está dando conta de suportar? Você dá conta de perdoar? Você guarda rancor? Você guarda mágoa? Como está o seu coração? Hein? Como está a sua vida? Como está você? Pergunta para você mesmo. Você ainda dá conta de levantar e orar? Você fala assim, não, eu estou sem dormir, eu vou ter que aumentar a dose do remédio para me dormir. Não, em vez de aumentar a dose, vai orar. Vai ler a palavra, meditar na palavra, você vai incendiar a sua vida com a palavra. Glória a Deus. Então, aí Paulo fala, o tal todavia será salvo pelo fogo. Eu não quero ser salvo pelo fogo. Não, eu vou ser salvo agora no arrebatamento. Aleluia!
eu não vou passar pela grande tribulação. Não, e não, e não. Não, eu estarei agora no arrebatamento. Então, igreja, aquela mulher, ela disse, não, eu não posso. O meu marido vai chegar no natural, não vamos para a tipologia, vamos no natural. O meu marido vai chegar e ele vai procurar as dracmas e ele vai sentir falta de uma dracma. Ele poderá, olha bem a palavra, hein? Eu estou fazendo aqui uma falácia, né? Entendeu? Uma metáfora. Ele poderá me abandonar. Ou no espiritual Jesus não fala. Se você não lê Apocalipse capítulo 22, você não fica sabendo que por uma palavra, a Bíblia fala pelas tuas palavras. Quem aumentar uma palavra, ou quem tirar uma palavra, quem tem as dracmas, não pode ficar sem elas. Não, tem que ter elas constante, contínuo. É uma vida contínua de servir a Deus. Você entrou numa estrada que não tem fim. Não tem fim. Então, nós precisamos dessa vida. Olha, quantas pessoas não estão tendo aquela convicção? Ele ouve fulano, ouve ciclano, ouve bertano, e aí vai perdendo a convicção. Ora, irmãos, nós não somos salvos por ser membro de uma igreja nominal. Não. Nós somos salvos por ser membro do corpo de Cristo. Glória a Deus. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Então aquela mulher varreu a casa. Ela não parou até encontrar. Tome essa decisão nessa noite. Tome essa decisão. Não orar. Ah, pastor, eu orei 10 minutos. Eu orei 5 minutos. Ah, muito bem. Mas não está certo. Você tem que orar até encontrar a dracma perdida. Orar. Você tem que ler a palavra, examinando as escrituras, até achar a dracma perdida. Os discípulos falaram para Jesus, acrescenta-nos a fé. Ora, acrescenta-nos a fé. Mas está escrito na Bíblia, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Irmãos, como é que você quer aumentar a sua fé e a Bíblia está lá parada? Ora, eu pedi para vocês ler Romanos capítulo 12, não foi? Eu pedi para vocês ler. Leia também 1 Coríntios 3, 12. Ou leia o capítulo todo. Leia hoje ainda. Ah, mas eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Larga tudo para lá. Jesus disse isso para Marta. Marta disse, eu tenho muita ocupação. Eu tenho que preparar a comida. Eu tenho que preparar a sala, a mesa, para o Senhor comer. E Jesus disse, Marta, você está ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma. Aleluia, é necessário. E Maria escolheu essa, ouvir a minha palavra. Aleluia. Quem tem a palavra, tem o autor da palavra. E quem tem a palavra e o autor da palavra, está escrito, de nada sente falta. Ai, pastor, que é isso? O senhor tem, irmãos, tudo que existe aqui, nessa dimensão, é inferior ao Espírito Santo. Tudo que existe. Eu fui atacado por um colega de serviço, em 1972. Faz tempo, hein? Ele disse, eu não vou falar, ele disse do melhor que ele era um pecador, do melhor, ele chama Miúdes, do melhor, é o melhor, você precisa conhecer, é o melhor. Eu disse para ele assim,
Pois eu não quero conhecer o melhor que você conhece, porque o melhor que eu tenho é tão bom que eu não interesso nem conhecer o melhor que você conhece. Aleluia! Glória a Deus! Nunca esqueço, eu dei um murro na cara do diabo. Vai para lá, Satanás, em nome do Senhor. É o melhor? É o melhor que você tem, é isso? Pois é, Eudes. O melhor que você tem, o que eu tenho, é tão bom que nem dialogar com você eu quero. Eu nem quero saber. Eu não quero que você conte para mim do melhor que você tem. Porque o que eu tenho é tão bom que não me interessa conhecer nada melhor. Ora, faça isso, irmãos. Faça isso, irmãos. Irmãos, eu quero encontrar com vocês lá na Nova Jerusalém. Eu quero abraçar vocês na Nova Jerusalém. Aleluia! Glória a Deus! Nós vamos nos encontrar. Nós estamos aqui para ouvir a palavra. Nós estamos aqui para sermos lapidados. Lapidados. Sabe, quando os índios pegam o ouro lá na América, em qualquer lugar, né? Mas lá na América, eles lapidam aquele ouro, lapida, até ele olhar no ouro e ver a foto dele. Aquele ouro está tão brilhante, que ele olha nele e vê a foto. Jesus quer fazer isso com você. Quer te lapidar, quer lapidar vocês, até ele olhar em vocês e ver ele. Aleluia, aleluia. Ele, enquanto ele não vê ele em vocês, ele não está satisfeito. Enquanto ele não vê ele. Aleluia, glória a Deus. Essa é a palavra. Então aquela mulher foi procurar a dracma perdida. Digamos que aquela dracma era um dedo dela. Faltava um dedo, né? Mas digamos que não fosse um dedo, fosse uma unha. Digamos que não fosse uma unha, foi uma orelha. Seja o que for, ela estaria incompleta. Ela estaria como uma deficiente. Deus não vem buscar uma igreja deficiente. Amém? Deus não vem buscar um corpo incompleto. Não, mas perfeito. Perfeito! Ele cria o órgão que está faltando em você, em nós. Ele chama a existência aquilo que não existe. Capítulo 4, 17 de Romanos. Então, ele chama, fala para Deus, fala: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda a ser a mulher, o homem que o Senhor quer que eu seja. Aleluia, aleluia. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A igreja do primeiro século tem que ser a igreja de hoje que vai no arrebatamento. Glória a Jesus. Então, qual é a dracma que você perdeu? Leia lá os 10 mandamentos. Leia lá em Gálatas capítulo 5, a partir do verso 18. Leia em Filipenses capítulo 8, a partir do verso 9. Leia em 2 Timóteo capítulo 3, a partir do verso 1. Leia em 1 Pedro capítulo 1, do verso 5 a seguir. Leia a palavra. Mas leia não para mim, leia para você. Glória a Deus. Leia para você. Às vezes a gente está lendo, eu estou lendo a palavra pensando para pregar. Não, primeiro eu estou lendo para mim. Glória a Deus. Eu tenho que ler para mim. Aleluia. Aleluia, você vai ser curado, você vai ser libertado, você vai sentir alegre, você vai sentir regozijo, você vai sentir prazer, você vai ser outro. Deus vai mudar a sua conduta, vai mudar a sua postura, vai mudar a sua intenção, vai mudar os seus planos, vai mudar, está escrito.
Aleluia. Que Deus abençoe toda essa amada igreja e que possamos continuar representando o evangelho pleno. Glória a Deus. Não o evangelho torto, não, mas o pleno. Aleluia. Está escrito aqui: ide por todo mundo e pregai este evangelho. Este. Amém, pastor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Basta que me toques, Senhor, pra minha alma cansada viver. Se a noite escura está, me guiará. Basta que me toques, Senhor. Mais uma vez. Basta que me toques, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escurecer, sua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Jesus contou uma história de um homem que recebe em casa uma visita, tarde da noite, e não tem nada para oferecer para o visitante. No Oriente Médio, receber uma visita e não ter nada para oferecer à visita é desonra, é uma questão de indignidade. Então aquele homem desesperadamente não tinha nada, mas ele sabia de alguém que tinha. E Jesus disse que ele foi então à casa do que tinha os pães para dar para sua visita. Mas era tarde da noite. Então ele bate na porta. E alguém responde lá de dentro: olha, não me incomodes. Eu já estou na cama, meus filhos estão comigo. Ele disse: não, por favor, abre a porta, eu preciso de 3 pães. Eu preciso continuar sendo digno, tendo dignidade, honra. Minha visita está lá. E eu disse que iria buscar uma comida para ela. Mas eu não posso me levantar. Ele disse: por favor, abra. E ele continuou batendo. Jesus disse o seguinte: se aquele homem não levantar por ser amigo, levantará pelo menos por causa da importunação. E dará tudo o que ele precisar. E a história, com certeza, Jesus já deu, né, a direção dela, dizendo que na oração, na busca de Deus, você não pode desistir. Você bate uma vez, parece que a porta não vai abrir, mas você bate a segunda vez. A Bíblia diz: batei, batei e abrir-se-vos-á. Pedi, pedi e recebereis. Buscai, buscai e achareis. Qualquer que pede, recebe. Quem bate, se abre. Quem busca, encontra. A mulher da dracma encontrou a dracma perdida. Ela buscou, ela varreu a casa, ela se esforçou. E ela terminou, a história que Jesus conta ali da dracma, termina com alegria. Aliás, Jesus fala de 3 coisas perdidas ali naquela capítulo 15 de Lucas, né? É o filho perdido, a ovelha perdida e a dracma perdida. Mas todos os 3 foram encontrados. Que bênção! As histórias que o Senhor Jesus contava não terminava com nostalgia, com medo, com fracasso. Jesus sempre terminava dizendo: a alegria no céu por um pecador que se arrepende. Então, nesta noite, Deus nos trouxe aqui para nós aprendermos a bater na porta, varrer a casa, buscar a ovelha perdida e abraçar o filho perdido, né? Se nós tivermos essa atitude de bondade e misericórdia para com as pessoas, de perseverança em buscar o que nós perdemos, Jesus está dizendo: você vai ser um vencedor, você vai prosperar, você vai chegar aonde você precisa de chegar. O seu final vai ser vitorioso, triunfante. Você não será um fracasso, você será um vencedor. Vencedor por aquele que te amou. Glória a Deus. Portanto, eu quero que você fortaleça o seu coração neste momento e
diga exatamente o que o pastor Gilberto nos pediu para repetir agora mesmo atrás. Ele disse: porque eu não estou só. Vamos dizer: porque eu não estou só, o Pai está comigo. Que maravilha, Deus está com você. Algumas nuvens descem e tentam nos sufocar, mas elas vão embora. Se você continuar dizendo glória a Deus e dizendo: o Senhor é minha fortaleza, o Senhor é meu escudo, você pode ter certeza que aquela nuvem que está tampando o sol, que você não consegue avistar o sol, continue adorando, continue declarando a sua fé em Deus, que aquela nuvem vai afastar, e você vai ver o brilho do sol da justiça. A glória de Deus vai resplandecer sobre a sua vida. A Bíblia diz que há um tempo de chorar, porém há um tempo de cantar brados de vitória. Sim, a Bíblia diz que o choro pode durar até uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Foi na manhã da ressurreição que eclodiu a maior esperança para a igreja, quando Jesus saiu do túmulo, bem cedo no domingo de manhã. A alegria vem pela manhã. Amanhã está raiando. Paulo disse: a noite é passada, o dia é chegado. Vistamos das armas da luz. Estamos mais perto da salvação do que quando aceitamos a fé. Revistamos-nos do amor. Se alguém tem que ficar devendo alguma coisa, fique devendo o amor. Quanto mais amor você tiver para dar, dê. E depois de dar todo, disse: eu vou buscar mais, porque Deus me fez um canal do amor dele. Derrame amor, manifeste amor, fale com amor, seja um homem ou uma mulher que demonstre, que revele o amor desse Deus que você ama, que você serve. Seja como Cristo foi, a encarnação do amor, da verdade, da alegria, da paz. Que nós possamos também permitir que isso faça parte da nossa vida. Agora, eu quero concluir tudo isso. Falei tudo isso para dizer para você uma coisa. É a questão do bater na porta. Você já bateu na porta talvez muitas vezes por alguma necessidade, e a porta ainda não abriu para esta necessidade, e você já ficou pensando: será que Deus está me ouvindo? Será que eu devo pedir novamente? Não seria isto falta de fé da minha parte? Não. Quando você volta para bater na porta de quem tem, nós sabemos que quem tem é o Senhor Jesus, você está demonstrando fé. Ele disse que a viúva teve que insistir muito para vencer a relutância do juiz iníquo. E foi nessa parábola que Jesus disse: orai sempre, sem desfalecer. Orai sempre. Então vamos orar hoje mais uma vez, por aquela necessidade, por aquela dificuldade, por aquela preocupação, por aquele temor que você, quando lembra daquilo, fica: ai meu Deus, não queria nem lembrar disso, está tão difícil. Vamos orar mais uma vez por essa necessidade. Foi depois de bater várias vezes que aquele amigo abriu a porta para o outro e disse: vai, toma esse pão, é seu, você insistiu muito, eu tenho que abrir. Jesus disse: seja persistente, mesmo que pareça que a porta não vai abrir, mas ela vai abrir. Mesmo que pareça que o amigo não quer dar, mas ele vai dar sim. Jesus disse que ele deu o que era necessário. Então eu vou pedir você para fazer dois movimentos. O primeiro movimento, eu vou explicar. O primeiro movimento vai ser levantar a sua mão, tá? A gente vai orar e vai pedir a bênção de Deus sobre as nossas mãos, a unção, a virtude. A Bíblia diz que Pedro e João impunham as mãos e o Espírito Santo era dado. A Bíblia diz que Jesus pôs as mãos sobre o enfermo e ele foi curado. Então as mãos simbolizam nosso trabalho, nosso esforço. As mãos representam as obras que nós queremos fazer para Deus. Então, o primeiro movimento vai ser levantar as mãos. O segundo movimento vai ser, no meio da oração, é tomar as suas mãos pela fé
e impô-las sobre você mesmo. Sobre a mente, sobre o corpo, sobre o braço, sobre a barriga, onde você precisar achar que você é ali que você quer um milagre de Deus. E mesmo que você não esteja orando por um problema no corpo, seja um problema pessoal, família, documento, alguma coisa que está te preocupando, você põe as mãos sobre o seu próprio peito e ore e confie no Senhor Jesus. Ele disse: batei e abre-se-vos-á. Vamos bater mais uma vez, levante a sua mão. Querido Pai, em nome de Jesus, o Senhor prometeu que nos daria mãos ungidas, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. O Senhor disse que nos daria mãos profícuas, mãos que seriam frutíferas, que dariam frutos. Abençoe, Senhor. Tu disseste, Senhor, que daria mãos fortes para o teu povo, laboriosas, firmes. Em nome de Jesus, pedimos a unção do Senhor sobre nossas mãos, representando o esforço pessoal, o desejo de alcançar, de conquistar, de semear, de colher. Unge essas mãos agora, Espírito Santo de Deus. E agora, Senhor, num outro ato de fé, nós queremos colocar nossas mãos sobre o nosso próprio corpo. Impõe as mãos sobre você mesmo. Em nome de Jesus, tomamos autoridade para repreender todos os males. Senhor, agora manifesta a tua virtude curando o enfermo, repreendendo, Senhor, a fraqueza, a debilidade deste corpo, a dor, a limitação. Em nome de Jesus, vai liberando o poder do Espírito Santo sobre a vida destes irmãos queridos, estas famílias, esses irmãos preciosos. Em nome de Jesus oramos pelas necessidades pessoais, pelas resoluções, pelas portas que precisam ser abertas, pelos caminhos que vão ser aplanados para os pés dos teus filhos caminharem de forma segura e firme. Em nome de Jesus, cai por terra todo o mal. Em nome de Jesus, sai temores, sai medo, sai aflição, preocupações excessivas. Em nome de Jesus, entregamos agora tudo sobre os cuidados do nosso Deus eterno e poderoso, o provedor de todas as nossas necessidades, porque o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Em nome de Jesus, receba vida, receba saúde, receba paz no coração, receba agora a virtude de Deus que te dá um sono tranquilo, um coração em paz, uma mente tranquila. Sai agora todo o mal, toda tristeza, depressão, insônia, saia em nome de Jesus. Tomamos autoridade e repreendemos a obra do maligno, repreendemos as obras dos demônios, do espírito maligno que age contra a paz, contra a felicidade, contra a harmonia. Sai todo o mal em nome de Jesus. Espíritos de contenda, de inveja, de perseguições, o Senhor te repreenda. Aonde este irmão, essa irmã colocar os seus pés, aí a mão do Senhor esteja presente, a graça e o poder de Deus esteja presente no trabalho, em casa, na rua, no trânsito. Em nome de Jesus, que o anjo do Senhor acampe ao redor daqueles que o temem e os livre de todo o mal. Oramos e abençoamos este povo em nome do Senhor Jesus Cristo, e todos digam amém e amém. Basta que me toques, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, sua mão me guiará. Basta que me toques, Senhor. Para encerrar, tem alguns pedidos de oração, nós vamos mencionar no final.